O Media Lab UFMT fez 2 anos e muita gente faz parte dessa história. Meu nome é Renan, eu sou professor da Faculdade de Engenharia da UFMT e coordenador do Media Lab. Meu nome é Gabriel, eu sou o primeiro aluno do Media Lab de Engenharia da Computação. Meu nome é Gabriel, eu sou egresso do curso de Engenharia de Computação e sou membro do Media Lab desde sua fundação. Sou o professor Paulo Guilherme, membro aqui do Media Lab há quase 2 anos. Me chamo Felipe, eu tenho 22 anos, eu faço Engenharia da Computação. Meu nome é Gabriela, eu faço Engenharia da Computação. Meu nome é Ludmila Galvão, sou professora do curso de Engenharia de Computação na UFMT e também sou uma das professoras pesquisadoras do laboratório Media Lab UFMT. Meu nome é João Guilherme, eu fiz parte do projeto do meu parto e também desenvolvi o meu projeto de conclusão de curso. Eu me chamo Daniel Zamarioli, sou estudante de Engenharia da Computação. Meu nome é Rondene Santos, sou aluno de Engenharia da Computação na UFMT e minha participação no Media Lab foi... Eu fui instrutor no curso de modelagem 3D e também participei no desenvolvimento como autor de um artigo, né, que foi o Lost Memories. Estava um dia na faculdade, na cantina, eu acabei encontrando o professor Renan. E durante uma conversa, o professor Renan fez apenas um convite para mim participar de uma reunião, sem explicar muito ao certo o que seria. E quando eu cheguei lá, era a primeira reunião do Media Lab. Então só comecei a trabalhar com a equipe e dali as coisas só aconteceram. Quando o professor Renan veio falar para mim do projeto, eu estava no 2º semestre. O professor tinha acabado de entrar na faculdade e era a minha primeira matéria com ele, e acho que era a primeira matéria dele no bloco também. E o Renan foi um excelente professor. Quando ele chegou em mim com a proposta de participar do Media Lab, a princípio era só do projeto, acho que o Media Lab ele vem até um pouco depois. Eu fiquei muito empolgado porque era um excelente professor e era o meu primeiro contato com qualquer tipo de pesquisa, projeto de extensão, essa coisa do gênero. Acho que foi isso que mais me chamou a atenção. E quando eu cheguei aqui, eu vislumbrei essa possibilidade de termos um espaço para discutir interação humano-computador em engenharia de software, complementando a formação das disciplinas com projetos de extensão, de pesquisa, que não só ensinassem ou discutissem esses temas, mas que também possibilitassem a formação dos estudantes aplicando esses conceitos aprendidos no próprio Media Lab em projetos reais. Muito interessante o Media Lab porque a própria história da engenharia a gente vê que não tem muito essa preocupação em relação aos fatores humanos, né? E o Media Lab ele consegue trazer essa preocupação num curso que até num PPC anterior, né, que a gente mudou recentemente, não tinha uma disciplina focada em interação humano-computador, né? Pensar essas soluções tecnológicas com qualidade, de modo que elas ofereçam uma boa experiência para o usuário, é não apenas algo complementar, mas fundamental. E ter essa formação mais profunda em interação humano-computador, engenharia de software e inovação contribui muito com a formação desses estudantes, tanto como profissionais melhores, mas também como pessoas que estão aptas e dispostas a entender as necessidades e as dores dos usuários e buscar supri-las a partir da aplicação dos conhecimentos que foram desenvolvidos nas disciplinas e nos projetos. Então, depois que eu comecei a implementar isso dentro do jogo, foi, para mim, assim, como se tivesse realmente aberto os meus olhos, né? Eu diria que o Media Lab é um lugar, mas não um lugar físico. É um espaço em que a gente se encontra para discutir ideias, para discutir projetos, para aprender e para avançar o conhecimento científico sem deixar de lado o nosso avanço e crescimento profissional e também pessoal. É um lugar em que a gente experimenta novas ideias, em que a gente tem uma conversa aberta, interdisciplinar, para resolver problemas, contribuindo na resolução desse problema com o avanço do conhecimento científico da computação, beneficiando alguma área do conhecimento, que pode ser a própria computação ou alguma outra área, ao mesmo tempo em que a gente tem relações pessoais de respeito, de respeitar, inclusive, as individualidades, o estilo de cada um,
sem perder de vista nesse processo a qualidade e o desejo de estar contribuindo não só com a nossa universidade, mas com a comunidade científica das áreas em que nós atuamos. O Media Lab, a ideia do Media Lab é algo que conversa muito com o que eu acredito para a educação. E estar no Media Lab abriu muitas possibilidades de conhecer um campo, uma área da minha formação que eu não tive tanto contato durante a formação, que foi a área de engenharia de software. E conciliar as coisas que eu estava aprendendo com problemas reais. Além de toda a experiência ter sido muito tranquila, de um jeito bom, de um jeito como se fosse para ser. É bem gratificante e dentro da graduação é uma opção de você ter um contato com o que seria o mercado, de um desenvolvimento de um aplicativo que de fato vai ser utilizado por pessoas e especialmente o público-alvo, que são mulheres grávidas, é um grupo que se tem um carinho maior, né, na hora de se trabalhar, então é bem gratificante trabalhar com esse público. Importante por estar levando os alunos, tanto os calouros que estão entrando na universidade, como também alguns veteranos, por causa de você estar podendo fazer pesquisas em várias áreas de tanto tecnologia, como também, no meu caso, que eu fui para uma parte de acessibilidade. E ele traz esse vínculo, né, com os alunos, para eles poderem estar levando as ideias deles, criando projetos novos em vários temas da tecnologia. Bom, o Media Lab contribuiu muito com a minha formação como professor. Já iniciei tanto a minha carreira docente quanto essa parte de pesquisa aqui pelo próprio Media Lab. Não só trabalhando com diversos alunos, mas também com diversos tipos de tecnologias que são apresentadas aqui no grupo. A gente não conhece realmente como é a realidade de uma pessoa não ouvinte. E trabalhar assim em prol das crianças, principalmente das crianças surdas, é algo que me deixou muito emotivo, né? Que me fez ter essa vontade de querer participar e de transformar essa ideia em algo mais acessível, né? Mais inclusivo para todas as crianças, né? Vamos dizer assim. Considerando que é uma universidade federal, pública, e ela deveria ser inclusiva, com políticas de inclusão, você avaliar como a universidade trabalha em todas as suas frentes para essa permanência é muito importante. Então eu acho que o projeto e o tema dele é extremamente válido. Muitas vezes você está na aula e você aprende coisas muito na teoria e não consegue colocar em prática, ou então falta algum conhecimento que você acaba complementando de alguma outra forma. Mas um projeto, por exemplo, a exemplo do Media Lab, ele agrega muito em conhecimentos que às vezes faltam no aluno que não tem tanta experiência prévia na área, sabe? Para além da formação comum, o Media Lab eu considero muito importante, principalmente para ensinar algumas habilidades que a gente normalmente não vê nos cursos de computação. Seja a parte de edição de vídeo, imagem, modelagem gráfica, prototipação, algumas coisas que normalmente não são tão aprofundadas. O Media Lab é muito importante para que a gente consiga enxergar esse outro lado da computação. Não tinha nenhum tipo de educação em questão de música e de sons. Então, ter esse tipo de educação agora está sendo extremamente uma parte mais vulnerável de mim, de aprender desde o começo como é que é aquilo. Então, eu acho super, não só interessante, mas também ajuda nessa fundação de que eu posso também trabalhar com isso no futuro. Minha expectativa é sempre que a experiência de um estudante no Media Lab ela seja transformadora. E ela pode ser transformadora por diversos motivos. Seja porque esse estudante aprendeu algum conteúdo novo ao fazer um projeto de pesquisa ou de extensão, seja porque ele se descobriu no curso, que é algo que me deixa muito grato e feliz quando eu ouço algum ex-aluno que passou pelo Media Lab e fala: olha, foi transformador, eu aprendi algo novo, eu tive uma mudança de visão, de perspectiva. Seja porque esse estudante também se descobriu fazendo alguma outra atividade, que ele teve essa ideia enquanto ele estava no Media Lab. Mas o que é fundamental é que seja um espaço de transformação. Transformação não só para o estudante, mas também para nós docentes, para que possamos constantemente aprender uns com os outros. Depois que eu participei do projeto,
a gente publicou ele e tudo mais. Por coincidência, eu fui fazer estágio lá no MTI e lá dentro da MTI, tipo, várias coisas do que a gente trabalhava lá sobre o desenvolvimento de interfaces, de telas, a gente puxava muitos conceitos que a gente tinha trabalhado no projeto. Então, ter participado do projeto me deu mais familiaridade com esses termos, esses conceitos na hora de aplicar ele na prática. Eu acho que isso foi algo que me marcou bastante. E quando a gente desenvolve uma tecnologia, a gente desenvolve ela para alguém, né? Para alguém utilizar. E se a gente não considera os fatores humanos, essa tecnologia, ela tem uma grande chance de ser falha. E quando eu digo tecnologia, não é somente software, né? Até mesmo hardware, né? Que a gente preza muito nesse curso, também precisa ter aí fatores humanos sendo levados em consideração, né? E o laboratório, ele proporciona essa base e também proporciona discussões, né? A gente tem os checkpoints regularmente que promovem essa discussão para a gente entender não somente a nossa área de pesquisa, né? Mas também das outras pessoas ao nosso redor. O projeto WebLab, ele surgiu com uma proposta muito necessária para a gente começar o próprio Media Lab. Os alunos aqui do curso de Engenharia de Computação não tinham disciplinas de interação humano-computador e de engenharia de software no momento em que o Media Lab surgiu. Então esse projeto ele vem para justamente trazer uma capacitação para os estudantes por meio da oferta de cursos. E a intenção foi, bom, vamos capacitar, vamos ensinar essas áreas de conhecimento da computação, de modo que quem participa do WebLab fazendo o projeto acontecer vai aprender, quem acompanha os webinars e os cursos também vai conseguir aprender, e a gente acaba trabalhando ali na formação de recursos humanos capacitados nessas áreas para atuar em projetos de pesquisa e na atuação prática no mercado, a partir do conhecimento que ele desenvolve nessas ações. Eu nunca tinha dado aula, né, para alunos, então a experiência assim como um professor foi um pouco desafiadora no começo, porque você tem que ter uma certa maneira de falar com os alunos, preparar a aula, né, saber o que você vai dar lá na frente. No começo eu fiquei um pouco nervoso, mas depois foi indo e foi bem legal. É divertido também dar aula, ser instrutor, você passar um pouco de conhecimento para as pessoas. Atuar num laboratório que tem pesquisa entre várias pessoas e também extensão, trabalhando com o público, trabalhando com outras áreas, foi crucial para minha formação, de principalmente saber dialogar entre a área que eu estou estudando e as pessoas em geral. Acho que de soft skills que eu aprendi que eu desenvolvi durante a minha passagem pelo Media Lab, eu acredito que a habilidade de conseguir comunicar melhor o que eu quero entregar, as soluções que eu busco fazer, ou o que eu estou fazendo, foi algo que foi crucial para o meu desenvolvimento. O Media Lab ele me deu um senso de responsabilidade maior dentro da universidade. Você ter ali que ter um certo empenho e levar com um pouco mais de seriedade para você publicar um artigo que não tem só o seu nome, envolve o nome da universidade, do laboratório, dos professores. Isso te deixa um pouco mais caprichoso na hora de fazer as coisas e na hora de se dedicar. Então você acaba tendo um pouco mais de comprometimento com a universidade de forma geral. Se eu fosse explicar como é o Media Lab, eu diria que é como se fosse uma família assim, onde você tá ali, você tem várias possibilidades de aprender várias coisas, tipo, onde você pode trazer uma ideia, então os professores ou quem faz parte da equipe está disposta a receber essa ideia. Então é meio como se fosse uma família assim, onde você pode estar descobrindo coisas novas e fazendo coisas novas. E isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, porque aquilo que você aprende e coloca em prática é algo que você nunca vai esquecer, sabe? É algo que vai fazer parte da sua formação, de quem você é. Nestes 2 anos, foram muitos sonhos e projetos realizados, mas essa história não acaba aqui.